subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, as aves dos céus, animais, se movem pela terra. E Deus disse: eis que vos dou todas as plantas que nascem de toda a terra e produzem sementes, e todas as aves que produzem sementes, elas servirão de alimento para vocês, e dou também os vegetais que alimentam tudo que tem em si forma de vida, todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem ao chão. Deus pôs o homem na terra para governar sobre essas coisas. Deus não pôs ninguém para governar sobre ninguém. Cuidar das pessoas, discipular pessoas, não é governar pessoas, é fazer o que Jesus fez, irmãos. Ele deu o exemplo, ele amou e serviu, nós servimos. Deus nos deu esse exemplo quando enviou Jesus. A Bíblia diz que Deus demonstra o seu amor para conosco, porque Cristo Jesus, em Romanos 5, morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus Jesus, irmãos, chama fora. Aqui dentro ele chega, é recém-nascido, é criança. Lá fora ele é um grande empresário, aqui é um novo convertido, coitado. Ainda vai ter que reaprender tudo. Romanos 12, ele vai ter que ter a mudança na cabeça dele, senão não vai, as coisas ficam complicadas. É criança. Criança faz o quê, irmão? Cocô, quem é, mano? Cocô. Às vezes chega no consultório, o que eu faço? Eu não consigo mais dormir. Eu digo, não me avisaram não, que a última noite que você ia ter de sono era a noite anterior que você pariu. Não avisaram? Não, pois foi. Vocês sabem onde é que Noé tem sossego? O João Batista, Jardim Metropolitano, no Parque da Paz. Você sabe como é que como Deus vai ter sossego quando chegar na glória lá. Aqui é para a gente trabalhar muito por Jesus. Trabalhar por Jesus é cuidar de gente. Gente carnosa, não atrapalha, bota no médico, né? Como eu disse, a gente diz para fazer uma coisa, faz outra. Criança. E a gente tem que ter tolerância, amor. Porque lá em Hebreus diz que nós temos que ter paciência com as falhas dos outros, porque eu estou rodeado das minhas. Então, se eu tenho as minhas, por que eu não posso tolerar os outros? Aleluia! O boi que vai vir cocô, é o boi que vai ter muita força na casa de Jesus. E nós temos exemplos da Bíblia de homens que investiram na vida e outros tiveram verdadeiro sucesso. Primeiro foi Moisés, que investiu na vida de Josué. Irmãos, quando eu vejo Moisés morreu na situação, e o povo medroso do Josué teve que assumir. Irmão, Josué é medroso, porque Deus não mandaria ser forte e corajoso 5 vezes que cada que era forte e corajoso. Deus ficou no capítulo de Josué de ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte, cara, era maravilhoso. Você imagina que sucessor maravilhoso de Moisés. E quando eu me lembro de Eliseu, com Elias, a Bíblia diz que Eliseu, tudo que Elias fez, Eliseu foi dobrado. A bênção foi dobrada, a capa da unção que estava na vida de Elias foi dobrada para Eliseu. A último milagre que tinha que Elias, ele ressuscitou um morto. Eliseu em vida ressuscitou 2, mas aí pegaram, quando ele morreu, pegaram ele e jogaram numa copa, e tinha um cara lá que passava os ossos, ele bateu e o cara ressuscitou no lado, seja no nome de Jesus. E temos um cara bem legal, chamado Davi, na caverna de Adulão. Em 1 Samuel 2:2 diz assim: Davi fugiu da cidade de Gade e foi para a caverna de Adulão, onde seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldades, aos outros se juntaram com ele numa caverna. Ele estava fugindo de Saul, os endividados, e a gente só quer que ele na igreja quer pedir a Deus, eu sou um empresário, né? Se um diz bem legal, tem tanta coisa para fazer com dinheiro aqui. Mas veja, irmão, os endividados, os descontentes, foi esse pessoal que foi para a caverna para mim. E ele se tornou um líder deles, havia 400 homens com ele. Já em 2 Samuel 23:8 e 9, nós falamos mais disso. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi, foram os endividados.
trabalhosos. Jabezão, um tactonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, o comandante se enfrentou 800 homens. Uma batalha nos matou. Aleluia! Depois dele, ele casava filho de Auída Dodô. Ele era amado Davi. Era tão grande Davi, que Davi disse assim: eu estou querendo beber da cisterna do guerreiro. E os 3 foram buscar, enfrentaram os exércitos para pegar água para Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber esta água, seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para fazê-la. E Davi não bebeu daquela água, foram esses feitos dos 3 principais guerreiros de Davi. Vira o teu vizinho e diga: vale a pena investir a minha vida na vida das pessoas, mesmo que essas pessoas sejam os individuados, os descontentes, mesmo que sejam pessoas que não têm nada por elas, mesmo que sejam aqueles que dizem assim: esse aqui misericórdia, vale a pena investir na vida das pessoas. Pô, não sei se olha, queridos, a história da Bíblia diz em Gênesis 14 que Abraão, irmã, seu canal, será que eu vou fazer logo um pote? Irmãos, a Bíblia diz que Abraão tinha ido guerrear, trazer de volta o seu sobrinho Ló. E conseguiu vencer. Abraão não era guerreiro, mas Abraão serviu Deus guerreiros. Tem pouca habilidade. Os que têm grande habilidade servem para o mundo, os que não têm nenhuma serve para Deus. Amém, irmão? Abraão não era guerreiro. Para Deus não importa. O que importa é o coração dele. E a Bíblia diz que ele trouxe, quando ele sai daquela guerra dos 4 reis, ele se encontra com Melquisedeque. Melquisedeque trouxe pão e vinho para ele. Ali foi a primeira Santa Ceia. O primeiro crente que Senhor foi Abraão. E abençoou, disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E a Bíblia diz que Abraão não diz de tudo. Irmãos, diga assim para o seu vizinho: depois da bênção, se prepara que o diabo vem. Sempre assim. O rei de Sodoma fez a ele. A bênção não foi dobrada. Obrigado, querido. Fez a ele a proposta, pastor Salomão, que o diabo faz a muitos pastores, muitos obreiros e a muitas igrejas. Ele disse: Abraão, dá as pessoas e os bens como para ti. Abraão, quando disse ao rei Sodoma: levantei e amou ao Senhor Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, jurando que desde o fio até a corrida do sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Salvo tão somente o que os jovens comeram e parte que toca aos homens que comeram fome, antes que tomem a sua parte. Irmãos, Abraão disse assim: você pode levar tudo, você não vai levar uma unha de ninguém. Abraão fez ao seu certo. Aleluia, irmão! Queridos, esse processo de investimento de vidas, Jesus chama de discipulado. Em Mateus 28, 18 e 20, ele diz: toda a autoridade foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Segundo Timóteo 2,2, diz assim: as coisas que ouviram dizer na presença de Deus testemunhas, confia a homens fiéis que também sejam capazes de ensinar os outros. Esse processo de cuidar das pessoas, Jesus chama de discipulado. E esse processo de discipulado envolve compromisso com as vidas. Irmãos, você sabe qual é? Já estou terminando, pastor. Pessoas que vivem sozinhas em grande depressão. Mas isso a gente entra de fora. Mas quando as pessoas vivem solidão na igreja,
Quando as pessoas estão aqui em igreja, aqui não é assim, irmãos, mas eu converti em 81, pastor. Eu me desviei em 89, só voltei para Jesus em 96. 89, ninguém foi atrás de mim. Não estou justificando o meu desvio. Em 90, ninguém foi atrás de mim. 91, 92, 93, 94, 95. Sabe onde eu estava em 96? No fundo do poço. Irmãos, eu fui no fundo do poço. Eu cheguei a ter vontade de tirar a minha vida, porque apesar de já estar ganhando muito dinheiro com médico, morava no apartamento na beira-mar, de um carro no ano, bocado, eu era uma pessoa muito infeliz. Porque o sucesso a gente consegue só, a vitória a gente só consegue com Deus e com a família de Deus. Você pode ser rico, famoso, você só tem sucesso. Vitória você tem quando você tem Deus e a família de Deus perto de você. Pessoas sozinhas e solitárias. Por isso, irmãos, não existe nada nesse planeta Terra tão importante que a igreja. Diga para o seu vizinho, não há nada mais importante no planeta Terra do que a igreja. E a igreja somos você. A igreja não é banco, a igreja é você. Jesus disse: eu edificaria a minha igreja. A igreja é o projeto de Deus na terra. Sabe por que a igreja é tão importante? Porque ela existe para ensinar as pessoas a se relacionar. As pessoas que chegam à igreja chegam quebradas. Muitas vezes vêm de lares dilacerados. Muitas vezes vêm de núcleos familiares distorcidos, desmoronados, sem saber se relacionar. Mas a igreja é a família espiritual. É o lugar onde as pessoas devem ser reensinadas a se relacionar. É aqui nessa igreja que as pessoas vão aprender a viver em família, irmãos. Dá uma glória a Deus. Santos e continuar ajudados. Como é que eu tenho hoje que eu amo Jesus, irmão? Amando Jesus em primeiro lugar, mas amando vocês. Eu tenho isso que eu tenho hoje, amando Jesus. Amando em primeiro lugar Jesus. E em segundo lugar você, meu irmão. Dá uma glória a Deus, irmão. Se você ama a Deus, você vai demonstrar amor também pelas pessoas. Segundo Coríntios 8,5 diz: demos a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O cristão, irmãos, primeiro ama a Deus e depois ama seus irmãos para servir seus irmãos. Dois grandes compromissos que todo cristão tem que ter com o seu irmão. Primeiro compromisso é não desistir dele jamais. Não desistir, irmãos, jamais. Me diga aqui uma coisa. Se você tem um problema na sua família, você troca a família. Se você tem um problema com seu pai, você troca de pai. Você tem um problema com o seu filho, você troca de filho. Por que quando você tem problema com o seu irmão, você troca de irmão? Quando você tem um problema com a igreja, você troca de igreja. Irmãos, nós temos um compromisso de desistir deles. O primeiro compromisso é você não desistir do seu pastor, da sua pastora, da liderança dessa igreja. Não desistir dos seus irmãos. Ah, pastor, eu não quero nada. Irmãos, essa palavra é heresia da igreja. É porque Jesus acreditava nele. Se Jesus morreu na cruz para aquele aqui, Jesus apostou todas as suas fichas nele. E nós não podemos desistir daqueles que Jesus nunca desistirá. João 17,12 assim: enquanto estava com eles, eu os protegi, os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. João 10 a 11, 18, 27 a 29 diz assim: ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o pastor.
E haverá um só ladrão e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou com espontânea vontade. Tenho autoridade para dar e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Sabe o que significa cristão? Pequeno Cristo. Se Jesus deixava as 99 e a draga que se perdia, eu também perdi. Porque Jesus habita em mim. E o Jesus que habita em mim se manifesta através da minha. Nós agora, em Lucas 15, que é o capítulo da ovelha perdida, da draga perdida e do filho perdido, diz assim, no versículo de 1 a 7. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vá atrás da ovelha perdida para encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, vem os seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Julho de 96, cumpriu a minha vida. E houve uma grande festa no céu. Porque o filho estava bom de viver. O filho estava perdido e foi achado. E isso é só o começo. Segundo compromisso, a ótica do Espírito e não da carne. Enxergar as pessoas como só Deus vê. Segundo Coríntios 5, 16, 17, 17, todo mundo conhece. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas. Mas o 16 diz assim: de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram. E eis que surgiram coisas novas. O que Jesus está dizendo? É que nós temos que olhar para aquele irmão trabalhoso e não ver assim. Nós temos que olhar para Deus olha. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para o seu pai, e o descrente, sabe aquele teu pai que está bebendo? Sabe aquele teu filho que está na droga? Jesus não olha para ele assim. Jesus não vê ele assim. Pastor Show, com uma historinha de uma mãe, chegou para ele pedindo oração, dizendo que a filha era uma prostituta. E ele disse: olha aí, irmão, que eu quero ver a irmã dele. E ela pegou e começou a orar: meu Deus, tem misericórdia de mim, que a minha filha é uma prostituta. Para essa oração errada. A senhora tem que orar assim: obrigado, Jesus, porque a minha filha é uma grande mulher de Deus, e mais cedo ou mais tarde ela vai voltar, e ela vai ser uma bênção na casa do Senhor. Por que a gente só olha nos olhos na cara? Por que a gente não tem a capacidade de olhar para Deus nos olhos? Quando você estiver vivo, a história não acabou. Enquanto seu pai está vindo, sua mãe, o seu vizinho, o seu irmão que é da igreja, a história dele não acabou. Ele está nos processos de Deus. Mas esse processo de Deus depende muito da tua conta, do teu pecado, da tua oração e da tua fé. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas eu declaro fé, irmãos. E essa situação está mudando o mundo. Deus está levantando uma nova geração. Deus está levantando uma nova raça de pessoas que investem suas vidas no reino de Deus, no reino do Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós semeamos a nossa vida nas vidas, nós colhemos no reino. E eu creio nisso em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.